Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vou fazer o exercício que já fizemos em aula para vocês treinarem, praticarem 3 modos de fazer a ligação com o push button, ou seja, ligando um LED utilizando aquele botãozinho que fizemos em aula. Eu vou ensinar do primeiro modo, que é o mais simples, onde não utilizamos um resistor externo e utilizamos o pull-up, pedindo para o Arduino utilizar o seu resistor interno. Já falei isso em aula. E vou fazer depois em 2 modos, sem utilizar o pull-up, que é o resistor interno do Arduino, e fazendo uma ligação com o resistor externo, pessoal. Então vocês vão ver o resistor interno do Arduino e depois tendo que ligar com o resistor externo. Vamos lá. Criar novo circuito. Vou trazer para a nossa área de trabalho o Arduino Uno, a placa, protoboard. Vou fazer a primeira ligaçãozinha aqui do jumper positivo aqui, ó. Então eu venho no vermelhinho, positivo, eu ligo com positivo. Mudo a corzinha para vermelhinho e o de cima, o pretinho, negativo, né? Eu utilizo no negativo, pretinho. Já ligo aqui, ó, negativo no GND do nosso Arduino e os 5 volts no positivo do Arduino. Vermelho, pronto. Alimentei essa parte positivo e negativo e alimentei essa parte com positivo e negativo. Vou precisar utilizar os dois lados. Vou fazer uma ligação primeiro do LED. Então eu trago um LEDzinho aqui, ó, vermelho mesmo. Coloco um resistor. Pessoal, o resistor tanto faz na perninha positivo e negativo, porque o resistor ele vai limitar a corrente, não a tensão. Então eu ligo aqui. Esse lado sempre o negativo, né? Então ele é pretinho. E aqui, o anodo, que é o positivo, eu vou ligar uma fileirinha aqui, ó. Vou deixar azul. E agora eu preciso ligar o meu LED numa saída de alguma portinha aqui. Então, ó, essa fileira inteira eu posso escolher, ó. Vou ligar aqui, ó. Aqui eu vou ligar na 7, tá vendo? Liguei na 7. Pronto, então o output meu do LED vai ser na 7. E o meu negativo já está aqui no meu LED. O que eu vou fazer? Ligar um botão. O botão eu trago para cá, ó, em algum ponto aqui do meu protoboard. Vou só aproximar. Pessoal, lembre-se, um A e um B. Então, esses dois estão conectados. 2A e 2B. Para eu ligar a perninha 1 com a 2, eu vou ter que utilizar um botão pressionado. Então, por exemplo, aqui entra um sinal e aqui vai ter que sair outra quando eu pressionar o botão. Se eu ligar um fio aqui e um fio nesse lado, pessoal, não vai adiantar nada, porque 1 com 1 é o mesmo terminal, então já está passando um fluxo contínuo aqui, ó. Então tudo que eu ligar aqui já está ligado aqui também. Então eu tenho que fazer uma ligação do 1 para o 2 para o botão poder funcionar. Então vamos lá. Eu não vou utilizar uma resistência externa, igual nós fizemos em aula. Eu vou utilizar a resistência do meu Arduino, então eu tenho que colocar isso lá na minha programação. O que eu faço? Vou ligar primeiro aqui, ó. Eu faço essa ligaçãozinha no negativo, ó. Liguei no negativo, uma perninha no negativo, pretinho. E essa outra perninha, ó, eu vou ligar na entrada do meu Arduino. Vou ter que usar um input. Então eu vou ligar na 3 aqui, ó. Mudar a cor, né, para um verde. Então, pessoal, lembrando, o botão ele vai mandar um sinal de entrada para a porta 13. Então a 3 minha, o botão vai ter que ser um input. Quando eu apertar
faltar o botão, ele mandar um sinal de entrada, ele vai ter que... O Arduino vai ter que ter um sinal de saída, que é a saída 7, que é um output, para acender o LED. Isso nós já fizemos em aula. Então é só para relembrar. Botão manda um input, né? Uma entrada para 3, que vai ter que mandar uma saída, um sinal de saída para 7, acender o LED. Onde nós fazemos isso? Na programação do código. Bloco, eu mudo para texto, dou um continuar, apago esse módulozinho que sempre vem, né? Vocês vão ter que apagar tudo, esse aqui é só um exemplo que vem. Vamos lá. Define, hashtag define, o que? LED vermelho. LED vermelho está em qual porta? Na 7, ó. Eu liguei o LED vermelho na 7. Então, LED vermelho está na 7. Hashtag define. E agora, o que eu tenho? O botão. Eu não tenho um botãozinho aqui, ó. Então, eu coloco botão. Ele está em qual pino? Ó, essa perninha que é verde aqui, ó. Eu liguei no pino 3. Então, aqui eu tenho que colocar pino 3. Pronto, agora eu venho em void setup. Aqui, pessoal, tudo que eu coloquei aqui em cima, eu tenho que colocar aqui no setup. Então, pin mode, o que? LED vermelho. Ele vai ser o que? Um output. Então, vai sair um sinal aqui, uma energia, um sinalzinho de dado, e vai vir para o LED, vai sair na porta 7. Então, ele vai ser um output, vai ser uma saída. Ponto e vírgula. E eu vou fazer um pin mode também para o botão, pessoal. Só que o botão vai ter que mandar um sinal para o meu Arduino. Ele vai mandar um sinal para qual porta? Para 3. Então, se ele vai mandar um sinal de entrada, tem que ser input. Lembrando que agora, como eu quero utilizar o resistor do meu Arduino e eu não vou colocar resistor externo, eu tenho que orientar o Arduino a fazer isso. Então, eu tenho que escrever pull up, underline pull up, ponto e vírgula. Pronto. Agora, quando eu coloco pull up aqui, underline pull up, eu falo para ele utilizar a resistência interna para poder acender o LED. E agora eu venho para o void loop. Pessoal, void loop, aqui eu vou ter que ter uma condição. Vamos lá, lembrando que nós falamos na última aula. A condição é se ou se não. O que seria isso? Se eu pressionar o botão, o LED vai acender ou apagar. Se não, ele vai estar aceso ou apagado. Então, eu vou colocar essa condição para ele iniciar aceso ou apagado. Então, vamos lá. If, se, abro parênteses, digital read. O que é o digital read? O que ele vai ler? O botão. Igual, igual. Pessoal, são dois iguais, tudo bem? Igual, igual a 0. Fecho parênteses e abro chaves. Pessoal, o que eu coloquei nessa linha? Se o botão vai começar com LED em 0, com LED apagado, ou seja, meu botão vai estar para cima, vai começar com LED apagado. O botão sem estar pressionado, LED apagado. Quando eu pressionar, aí eu vou colocar meu digital write. Digital write. O que é o LED vermelho? High. Ponto e vírgula. Então, o que eu coloquei para ele? Se o meu botão, certo? Vai começar com LED apagado aqui, ó. Então, 0 é o LED apagado. Se o meu botão estiver para cima, quando eu pressionar, ele vai ler essa linha de baixo e vai acender, ó. Então, aqui o 0 é para falar que vai começar com LED apagado. Depois vocês vão ver que eu vou inverter para 1 e vai começar com LED aceso. Pronto, então eu coloquei um se. Se o meu botão for pressionado, acende o meu LED, porque ele vai começar apagado. Então vamos lá. Eu fecho chaves, else, se não, né?
abro chaves, embaixo coloco a condição do sinal, digital right, fecho, e o que é o LED vermelho, vírgula, low, e ponto e vírgula. Lembrando que eu tenho que fechar com duas chaves, já tenho uma fechada, então eu fecho com outra. Pronto, tem que ter duas, pessoal, não esqueçam. Se o botão que vai começar com o LED apagado for pressionado, ele vai acender. Então, se o meu botão não estiver pressionado, ou seja, se o meu botão não estiver pressionado ou não for pressionado, o LED vermelho tem que estar apagado aqui, ó, entendeu? Então aqui é só para falar que eu vou começar com o meu LED apagado. Dou iniciar, ó. Tá funcionando, ó, o LED começou apagado, não tem nenhum resistor, só que se eu pressionar, ó, pressionei, meu LED vai acender. Então se eu pressionei, o LED acende. O else, se não, o LED apaga. Está vendo? Vou parar o meu código. Eu quero que o LED comece aceso. Se eu quero que comece aceso, eu começo com 1 aqui, ó. E eu inverti a minha lógica, ó, iniciar, começou aceso. Então, ó, se eu pressionar, ele vai ter que apagar. Se não tiver pressionado, ele volta para o estado aceso. Então eu consigo fazer o meu LED iniciar aceso ou iniciar apagado, só eu invertendo 0 e 1 aqui, ó. Thiago, mas e se eu tirar o pull-up aqui? Pessoal, se eu tirar o pull-up, eu preciso que o Arduino receba algum sinal, nível alto ou nível baixo. E para isso ele tem que ter um resistor externo. Olha, eu não tenho nenhum resistor externo, tirei o pull-up, então quer dizer que ele não está usando o resistor interno do Arduino. Se eu mandar iniciar, ó, ele vai iniciar aceso direto, ou seja, vai estar um circuito contínuo, ó, iniciar. Tá vendo? Ó, ele não funciona. Ele não funciona. Tá vendo? Ó, ele está em 1 aqui, ó. Então ele não funciona. Se eu parar e zerar, vamos ver se ele vai começar aceso. Tá vendo? Ó, começou aceso, só que eu não consigo, ó, fazer ler o botão. Porque eu não tenho nenhum resistor interno aqui, porque eu não coloquei pull-up, e eu não tenho nenhum resistor externo. Então, ó, eu não consigo, ó, o botão não funciona, ó. Basta eu colocar um pull-up aqui, ó. Pull-up. Agora sim, iniciar, volta o botão funcionar, tá vendo? Ó, pressionei, acendeu. Tirei, apagou. Pressionou, acendeu. Então, pessoal, é importante, não usei resistor externo, eu tenho que utilizar um interno. Utilizei o interno, eu tenho que falar na programação que o Arduino vai ter que entender, ou seja, colocar o pull-up. Então, essa é a nossa aula que tivemos lá na prática, dentro da sala do laboratório. Então isso daqui é uma forma mais tranquila, mais simples, mas eu preciso mostrar para vocês utilizando o resistor externo. Então vamos lá, pessoal, aqui essa parte já acabou, é o que vai cair na avaliação de vocês. Então eu vou parar. O que eu vou fazer? Eu não quero mais utilizar o meu resistor interno, eu quero colocar um resistor externo. Então, ó, eu venho primeiro no código e não escrevo pull-up. Então, quando eu não tenho pull-up aqui, ó, quer dizer que eu não vou utilizar esse resistor. Vou colocar externo aqui. Então, o que eu faço, pessoal? Eu tenho que fazer uma ligação de resistor. Eu venho aqui, ó, pego um resistor, trago para cá e ligo ele no positivo, pessoal. Ó, se aqui eu estou ligado no negativo, essa outra perninha tem que estar ligada no positivo. Onde que terminou aqui, ó? Ele termina no positivo, ó. Então daqui está terminando no meu positivo. E lembrando, isso vou reforçar toda hora aqui. O meu input tem que estar ligado na mesma posição do resistor, ó. Então, ó, se o resistor está aqui nessa perninha, o meu input tem que estar junto nessa perninha, certo? Então vamos lá, não esqueçam, pessoal, resistor em 10K, ó, resistência, ó, sempre 10K, só o resistor do meu botão, tudo bem? Ó, 10 kΩ aqui, ó, 10 kΩ. E esse resistor em 100 ohms mesmo, normal. Tá vendo? Ele mantém 100 ohms, vamos colocar aqui 100 ohms. Ele mantém os 100 ohms normal, né, para não queimar. Esse aqui em 10 kΩ, só para ele mandar um sinal
não está lendo. Aí foi 10 km. Então isso aqui tem que estar com resistência muito alta. Não esqueçam disso que eu já falei em aula. Vamos lá. Código, ó, eu tirei o pull-up, então eu tenho que ter um resistor externo. E eu vou iniciar a minha programação. Se eu pressionar, voltou a funcionar. Ó. Parei, parou. Voltou, está vendo? Ó? Então aqui, pessoal, eu estou em pull down. Ou seja, quando eu pressionar, ele acende. Quando eu soltar, ele apaga. Tiago, mas e se você fizer um pull-up aqui, quer que o resistor inverta o pull-up? O que nós temos que fazer, pessoal? Olha, eu vou parar a simulação. Prestem muita atenção nessa parte, olha. Eu tenho que inverter aqui, ó. O resistor vem pro negativo e eu tenho que fazer uma ligação direta no positivo sem resistor. Então, ó, eu só tiro aqui, ó. Eu tiro essa parte, eu trago o resistor e tem que estar ligado nesse pininho de cima. Então, essa perninha que está no positivo, eu tenho que trazer no negativo, ó. Eu movimento aqui, ó, e subo um, ó. Ou seja, está na minha perninha que vem pro negativo ligado no negativo. Agora eu ligo, pessoal, essa perninha no positivo, ó, direto no positivo sem resistor. Liguei aqui, vou mudar para vermelhinho para sempre manter o padrão. Se eu mandar funcionar, não vai, lembre-se. Por que não vai? Porque, relembrando, o sinal de entrada do meu Arduino aqui, ó, da portinha 3, tem que estar na mesma perninha do meu resistor, ó. Ou seja, essa ligação desse cabo teria que estar começando aqui, ó. Se eu mandar iniciar, provavelmente ele não vai funcionar o botão e vai iniciar aceso. Vamos ver. Iniciou apagado, pelo menos o botão não funciona. Estou pressionando, ó. Não funciona. Por quê? Eu tenho que fazer esse fio estar ligado na mesma fileira do meu resistor. Sempre junto com o resistor, pessoal. Sempre junto com o resistor. Mudei o resistor de posição, o fio aqui da minha entrada do input do botão tem que ir junto com o resistor. Então eu paro, o que eu faço? Eu apago. Olha aqui, ó. Ele está ligando aqui, ó. Então eu apago e começo ligando ele aqui agora. Então ele começa aqui e vai lá novamente na portinha 3. Manter ele verdinho, energia que estava. Iniciei simulação. Só que agora eu estou em pull-up. Se eu estou em pull-up, pessoal, agora ele inicia sempre aceso, ó. Se eu apertar, ele vai apagar, ó. Está vendo? Pô, Thiago, mas eu quero utilizar aqui, mas eu quero que ele inicie apagado. Eu venho aqui e alterno a programação, ó. Se eu parar aqui e colocar o 1, ele vai iniciar apagado. E se eu apertar, agora ele acende, ó. Está vendo, ó? Acende. Por quê, pessoal? Eu estou utilizando o resistor externo sem colocar um pull-up aqui, ó. Só para vocês verem, ó. Eu vou tirar esse resistor. Deixa eu só parar aqui. Eu vou tirar o resistor, ó. Eu vou fazer uma ligação direta, ó, sem resistor, ó, do negativo. Tá vendo? Liguei direto. Pessoal, se ele não tiver um resistor, já expliquei em aula o porquê, não posso perder muito tempo aqui explicando novamente. Iniciar a simulação, ele não funciona mais o botão, tá vendo? Estou pressionando, ó, não funciona, porque eu não estou utilizando nenhum resistor daqui e nenhum resistor aqui. Então eu preciso ter um resistor ou nessa perninha ou nessa perninha. Então eu tenho que fazer a ligação. Então aqui eu tenho que ter um resistor, ó, de 10K. Tá vendo? Ó? Ligando a perninha no negativo. Mudo para 10K. E mando funcionar, ó. Iniciar simulação. Vamos lá. Agora, se eu pressionar, só de ter colocado o resistor, funcionou, ó. Apagou, funcionou. Novamente, inverti o resistor de lado. Eu apago aqui essa perninha. Essa perninha que está ligada no negativo, se eu vou mudar para cá, ele tem que vir agora no positivo, certo? Então, nessa perninha ele vem no negativo e nessa perninha aqui, ó, do meu botão, tem que terminar em positivo. E eu faço uma ligação direta aqui no negativo. E mando iniciar a simulação. Tá vendo? Pressionei o botão. Opa, parar. Lembrando, por que não acendeu, pessoal? Eu tenho que fazer esse fio, ó, estar sempre junto com o meu resistor. Tá vendo que ele não funcionou, ó? Quer ver, ó? Vou apertar. Não funcionou, tá vendo? Não tá funcionando. Por quê? Eu mudei o LED, mas não mudei o fio. Então eu tenho que mudar o fio. Venho aqui, deleto e faço uma ligaçãozinha do fio, ó. Ligo lá junto na mesma fileira do meu resistor, ó. Agora sim ele vai funcionar. Iniciar a simulação.
iniciou aceso, mas ele vai funcionar quando eu apertar, ó. Apagou, soltei, acendeu. Poxa, eu quero inverter. Quando eu apertar, eu quero que ele inicie apagado e quando eu apertar ele acenda, ó. Aqui está invertido, ó. Ele inicia aceso, quando eu aperto ele apaga. Para mudar essa lógica aí, é só vir no código, ó. Paro aqui, venho no código e coloco 0. Iniciar código, então em 0 ele inicia com o LED apagado. Se eu vier aqui e apertar o botão, ele vai acender. Então ele só mudou a lógica. Então, pessoal, aqui eu estou em pull down. Se eu inverter aqui para o negativo, ele vai estar em pull up. Então você consegue fazer o LED trabalhar tanto negativo como positivo. Lembrando, o fio de entrada aqui da portinha 3 ou 4, 5, 6 sempre tem que acompanhar o LED. Se o LED veio para cá, esse fio não vem mais aqui, ele tem que começar aqui. O LED ficou aqui, o fio ele começa aqui. Então eu posso utilizar as duas maneiras, tudo bem? E lembrando que eu não tenho pull-up mais aqui, ó. Se eu colocar um pull-up, coloquei um pull-up, opa, só parar aqui, coloquei um underline pull-up aqui, ó, tudo em maiúsculo, eu já não preciso mais desse resistor, ó. Então eu já posso tirar aqui, ó. Tirei aqui, opa, Ctrl Z aqui, deixa eu só tirar o código. Eu já posso tirar aqui, ó. Eu tiro aqui, iniciar. Então agora eu estou utilizando o resistor interno do meu Arduino. Então eu não ligo mais positivo e quando eu apertar o botão funciona, tá vendo? Porque coloquei pull up, está usando aqui dentro, certo, pessoal? Então espero que você tenha entendido. Pratiquem, pratiquem, pratiquem. Façam, refaçam, zero a programação, zero aqui toda a ligação. Façam a ligação de pull-up, porque às vezes eu posso pedir em aula aí para vocês ligarem com resistor externo e não interno, porque lembrando que nem todos os Arduinos tem o Nano, por exemplo, eu tenho que colocar o resistor externo, porque ele não tem o resistor interno. Então eu vou pedir talvez para vocês ou fazer uma ligação de LED com resistor externo ou com resistor interno, que utilizando pull-up, tudo bem? Então pessoal, até mais, boa noite.